O início do fim dos Jedi é marcado por diversos conflitos pela galáxia, e é isso que a gente começa vendo na primeira edição do quadrinho Jedi Knights, que a gente vai analisar e repercutir a história aqui agora no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde, eu sou o John Jedi e vamos para mais uma análise de história em quadrinhos de Star Wars. A gente fez a análise da história do Kylo Ren, que é a Legacy of Vader, que está aqui em cima, em breve vai sair o número 2 dessa aí, mas enquanto não sai, a gente vai falar sobre a número 1 de Jedi Knights, uma nova HQ que acabou de sair e traz os Cavaleiros Jedi no seu auge, ou melhor, na tentativa de auge. O roteiro é escrito por Mark Guggenheim, que escreveu as HQs Star Wars, Han Solo e Chewbacca, Yoda, algumas HQs de Age of Republic, enfim, ele já trabalhou com Star Wars, tem experiência especialmente com os Jedi. Já as artes ficam com Madibek Muzabekov e também com Luiz Guerreiro. E a capa é uma arte incrível de Hazar, que mostra todos esses Cavaleiros Jedi avançando pela galáxia, uma coisa linda, olha só, dá pra ver aqui Conde Dooku, dá pra ver Mace Windu, dá pra ver Obi-Wan Kenobi, tem até uma versão maior dessa capa que a gente consegue ver Yaddle, Aayla Secura, Plo Koon, Depa Billaba, Ki-Adi-Mundi, Luminar Unduli, Adi-Gallia... Quem é essa gente toda aqui? Enfim, é tanto Jedi que vai mostrar o que é essa HQ, que são histórias que vão exibir os nossos Cavaleiros Jedi na resolução de vários conflitos ali no período pré a Ameaça Fantasma. O chanceler ainda é o Valorum e ele envia a sua frota de Cavaleiros Jedi, por assim dizer, para resolver um conflito num planeta em perigo. A história começa em Syrinx Prime, que está sendo invadido por Vekura, e no conflito os Jedi são chamados para ajudar Syrinx Prime, que é constantemente atacado pelas tropas de Vekura. E eu me impressionei como logo nessa primeira cena do quadrinho a gente vê vários Jedi tentando defender aí o planeta de Syrinx Prime da tropa de Vekura, né? A gente consegue ver inclusive vários soldados caindo, né? Os Jedi se defendendo com sabre de luz, uma cena bem Clone Wars. É engraçado que o Mace Windu tá afiadíssimo no humor, né? Ele pergunta pro Mestre Yoda como ele vê como as negociações ocorreram, né? Como tá indo tudo lá, e o Mestre Yoda fala, não é hora da sua sagacidade, Windu. Aí ele diz, ah não, é só um humor refinado, meu amigo. I'm a Jedi? No, yeah. A Vecna Mooncrest, que é uma Jedi que está junto com eles, fala que no planeta dela não existe paz sem guerra. E o Ki-Adi-Mundi está ali no meio da batalha também e fala que esse é um pensamento bem sombrio para se ter. Bom, ela fala que é no planeta dela, não necessariamente que ela tem esse pensamento, mas tudo bem. Aliás, o Ki-Adi-Mundi, né, sempre perspicaz. Ei, Laiaga, esse Jedi do Ki-Adi-Mundi, vou te contar, viu? Melhor uma pedra no caminho do que duas nos rios. Durante a batalha, Mestre Yoda diz que Syrinx Prime foi invadido sem motivo, e quem tá também junto a eles é Obi-Wan Kenobi, Padawan, que está lá dizendo que o mestre dele, o Qui-Gon Jinn, está nas negociações. E se tem alguém que pode fazer negociações, é o Qui-Gon Jinn. A gente não vê isso no episódio 1 Ameaça Fantasma porque, né, não dá tempo. A galera lá da Federação de Comércio nem deixa o Qui-Gon negociar nada. Em Vecuna, Qui-Gon e o novo Jedi Beren Kana, que acabou de se tornar cavaleiro, estão negociando com o General Lafko, que é a liderança militarista do planeta Vecuna nessa batalha, né, nessa guerra. Eles estão tentando lá negociar com o general, tá dizendo que é mais complexo na nossa política aí do que vocês imaginam, Jedi, vocês estão se metendo nos assuntos aí, vocês não sabem como é o nosso rolê aqui, vocês estão confundindo cultura e tradição, tá? Ele dá um chega pra lá no Jedi. Aí o Beren, como bem descrito no quadrinho, que ele é super confiante, né, ele perde a paciência, o que é muito errado com o Jedi, e resolve usar o truque mental Jedi no general. Olha que ousadia, rapaz. Só que o general, que nunca tinha visto esse truque pessoalmente, diz que, ó, eu soube que é só pra mente fraca, né? Então, ó, aqui, ó, cabeçorra, tá bem trabalhado, hein? É óbvio que dá merda, né? Porque o general fica pé da vida com a tentativa de manipulação mental do Jedi. Ele fala, inclusive, que os Jedi são cachorrinhos do Senado e não tem negociação, nada, não tem nenhum acordo de paz, nada, a batalha continua. Parabéns aí, Beren, bom trabalho. Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Enquanto isso, a Adi-Gallia e a Cira Longa, que entra aí pro hall de nomes escrotos de Star Wars em português, estão investigando os campos perto da batalha, na verdade um pouquinho mais longe ali em Syrinx Prime. E elas encontram várias tendas no que parece ser um campo de concentração cheio de prisioneiros.
E aí a situação se complica, porque essa investigação mostra que a guerra tem muito mais do que ela esconde. Elas até encontram um soldado lá de Syrinx Prime e usam o truque mental para que ele, vaze, Só que na investigação elas percebem que realmente tem caroço nesse angu. Enquanto estavam indo embora, o Beren fala lá que eles, perceberam, aprenderam que... E aí o Qui-Gon diz... A gente não aprendeu nada. Aí, não, mas a gente suspeita. Não. Suspeita não é conhecimento e teorias não são a verdade. Olha aí, Qui-Gon Jinn com mais uma frase de efeito. E o Beren fala, entendi, tá bom. E o Qui-Gon, não, a gente vai discutir isso com o conselho daqui a pouco. E agora... Aí ele sente alguma coisa. Parece que tem um inimigo se aproximando. E do nada, um ataque pra cima de Qui-Gon. O misterioso inimigo está encapuzado e possui 2 adagas feitas aparentemente de vibrolâminas. E ele é rápido, ele é fugaz, ele ataca Qui-Gon com muita força. Qui-Gon brande o seu sabre de luz para defender-se dos ataques desse agressor aí, que então consegue raspar uma manga do manto de Qui-Gon. Aí Beren, no desespero, vai atacá-lo e acaba sendo impactado por um repulsor. Qui-Gon devolve com um push da força, e assim o agressor imobilizado está à frente dos questionamentos de Qui-Gon, que pergunta: quem é você? Pra onde você vai? Por que você não fala nada? E pra quem você trabalha? Só que o agressor, ele usa uma técnica muito conhecida do Batman e ativa uma fumaça para poder escapar. E consegue deixar os Jedi a ver navios. Onde é que a gente já viu isso? Mesmo, naquele seriado questionável The Acolyte. Acho que essa merda aí, porra. Beren e Qui-Gon ficam confusos, sem entender quem era aquele agressor. O Beren, inclusive, ele tá ali meio tonto depois de ter tomado o repulsor na cara. E o Qui-Gon até menciona lá. Nossa, impressionante que por mais que ele tenha falado bastante, ele falhou em dizer o seu nome. E aí o Beren fala, mas ele não falou nenhuma palavra. E o Qui-Gon diz: eu acredito que chamam isso de fazer uma piada. Esse Qui-Gon tão galera, tão humorista. Eu entendi a referência. Aí o Beren começa a andar por lá e o Qui-Gon pergunta o que ele tá fazendo e o Beren devolve, com a língua afiadíssima, dizendo: eu acho que chamam isso de, procurar evidências. O Qui-Gon, inteligentinho você, safadinho, Qui-Gon e Beren voam para Syrinx Prime e se reúnem com o restante dos Jedi. Aliás, muito interessante que tinha muitos mestres do Conselho nessa missão, sendo que alguns estavam ali em Coruscant. Então eles fazem uma reunião do Conselho Jedi ali usando hologramas, mais ou menos parecido como fazem no Templo Jedi ali em episódio 3, A Vingança do Sith. Só que no caso, em Vingança do Sith tá todo mundo sentado e aqui, nesse quadrinho, tá todo mundo de pé. Faltou um banquinho pra galera, Só o Mestre Yoda que tem a cadeirinha dele que levita. O velhinho. Beren fala que o General Lafko foi agressivo, obstinado e que provavelmente as motivações dele eram baseadas no medo. E os outros Jedi tentam determinar o que realmente estava acontecendo ali, de quem era a culpa. O Ki-Adi-Mundi, que é um Jedi muito perceptivo, sabe sempre muito bem do que ele está falando, fala: não, mas a invasão ali de Vekura foi sem provocação. E o Yarapuf, que inclusive está ali também, ele menciona que parece que os dois lados têm culpa nesse momento. Aí o Beren, safado, ele usa a frase de biscoito da sorte do Qui-Gon para aparecer no encontro. Na reunião ali, ele fala: suspeita não é conhecimento e teorias não são a verdade. Aí o Mestre Yoda: nossa, que sabedoria muito à frente do seu tempo, hein, Beren? Aí o Qui-Gon tá tipo ali atrás, tipo... olha pro cara aí, velho, roubando minha fala. Eu esqueci de mencionar a Adgalha e a outra Jedi, Cira Longa. Esse nome, meu Deus, ô brasileiro na Lucasfilm, vou te contar. Enfim, elas dizem lá que parecia que a invasão de Vekura era, na verdade, uma missão de resgate, porque encontraram nesses campos de concentração pessoas do planeta deles aprisionadas em Syrinx Prime. Não eram pessoas do tipo militar, sabe? Eram civis. Então, apesar da incredulidade de Beren de resolver o conflito, o Mestre Yoda diz que tem como persuadi-los a chegarem a um acordo pelo melhor dos interesses deles. Obi-Wan e Qui-Gon viajam com os demais Jedi para resolver o conflito, e o Obi-Wan tá meio reticente, da resolução, enquanto Qui-Gon fala que o melhor jeito de acabar com o incêndio é deixando eles sem oxigênio. Os Jedi se dividem, então, enquanto um grupo vai para os estaleiros de Vekura, outros vão para o estaleiro de Syrinx Prime. E a missão é basicamente essa: explodir as duas formas de Syrinx Prime e de Vekura fazerem guerra. Nesse momento temos um diálogo do Mestre Yoda e do Mace Windu, cada um com a liderança do seu respectivo planeta, jogando na cara o que fariam. Olha só, a gente tá aqui para fazer política, para fazer um acordo entre vocês, e os dois falam: não, a gente não vai fazer o acordo aqui porque a política daqui é muito mais complexa do que você imagina. Olha só,
Ó, e o Mace Windu até fala, complexidade não é desculpa para desonestidade. Toma aí mais essa frase aí pra sua vida. O líder lá de Phoenix Prime até fala, não, a gente tem prisioneiros de guerra, mas Yoda fala, prisioneiro de guerra não, tem mulher, tem criança, tem gente idosa ali que não tem idade pra lutar, você tá aprisionando gente que nem deveria estar nesse conflito. Então você está errado, seu filho da... Voltar pra cá, Que deselegante. Mentira, não é assim que o Yoda fala, tá? Mas é mais ou menos assim, só que é o contrário. Errado você está, seu filho da... Assim, tanto Mace Windu e Yoda terminam o seu monólogo frisando a importância dos Cavaleiros Jedi em resolver conflitos. E vemos uma cena linda dos Jedi explodindo cada um seu estaleiro, com o Mace Windu e o Yoda dizendo a força dos Cavaleiros Jedi em serem praticamente realmente uma força da natureza, sabe? De serem esse grupo que luta pela paz e pela justiça, que sabe se defender quando precisa, mas que ao mesmo tempo está ali destinado a proteger a galáxia, não importa o que seja. Então, eles explodem os estaleiros e forçam um acordo entre as duas nações. Eita caraca, porra! Já em Coruscant, Beren e Qui-Gon estão de resenha, né? O Beren pede pra conversar com o Qui-Gon e achei até engraçado que o Qui-Gon não falou, pô, você roubou minha fala ali na reunião do conselho, né, seu safado? Mas enfim, o Qui-Gon ele não é rancoroso, pelo visto. Ele é sábio, mas ele não é cabeça dura. Quer dizer, pode até ser um pouquinho, mas não nesse momento. Então o Beren conta que ali nas suspeitas dele, né, ele percebeu que quando ele estava reunindo as evidências, o manto do Qui-Gon estava com uma espécie de localizador que muito provavelmente foi implantado pelo agressor, talvez antes. Ou seja, aquele agressor ali, ele não estava a fim de atacar os Jedi. Parecia, segundo Beren, que o agressor queria atacar o próprio Qui-Gon. Beren até fala que o agressor só se moveu contra ele quando ele se moveu contra o agressor. No caso, Qui-Gon parecia ser o alvo do atacante. Mas quem? Por quê? Quem mandou aquilo? Ninguém sabe. No mesmo momento, Obi-Wan está treinando com o mestre Yoda, e assim Yoda começa a contar a Obi-Wan que ele pode ter visões, mas não necessariamente são as visões verdadeiras. Ele pode ver um futuro em movimento. As coisas podem acontecer daquele jeito, como não podem acontecer. E aí, o futuro, como ele está sempre em movimento, ele mostra diversas imagens que podem ser o que a gente vê no futuro, mas não é, porque tem muita coisa misturada ali. A gente vê o Dukan apontando o sábio pro Yoda, mas numa espécie de floresta. A gente vê uma Jedi ali enfrentando alguns monstros. A gente vê uma galera ali que deve ser, sei lá, os inimigos do próximo quadrinho, né? Jango Fett, de alguma forma, também enfrentando alguém em uma batalha. E o Mestre Jedi Kelleran Beq tá ali. O Mestre Jedi Kelleran Beq, que é o Jedi que treina Younglings também, treina muitos Padawans no Templo Jedi e foi responsável por resgatar o Grogu durante a Ordem 66, anos depois. Ele aparece nessa cena também ali, estendendo a mão para um jovem Youngling. E não podemos deixar de mencionar que tem o Obi-Wan enfrentando Ben Kenobi, o que eu fiquei muito confuso, o que aquilo quer dizer, e também um Yoda Sith. Ali deve ser o Yoda Darkseid, que a gente vê inclusive em Clone Wars, quando o Yoda tá fazendo os testes para se unir à força, né? Para aprender a técnica de espírito da força. E aí ele enfrenta um Yoda meio Smeagol nesse momento. A gente tá vendo aqui nesse quadrinho um Yoda Darkseid usando os relâmpagos da força. Mas não sei se necessariamente é esse mesmo. É apenas a questão do futuro em movimento, mostrando imagens confusas para Obi-Wan. Mas mostra uma coisa que ele fica muito cabreiro. Obi-Wan conta para Yoda que vê um agressor desconhecido atacando e matando Qui-Gon Jinn. É isso aí, matando. Será que ele estava vendo o futuro em movimento do Darth Maul? O Qui-Gon estava destinado a morrer desde o início pela força, coitado. É o nosso Kenny, o nosso Boromir de Star Wars. Não se pode simplesmente entrar em Mordor. Essa e muitas outras perguntas a gente vai ver em Jedi Knight 2, que a gente vai ter, inclusive, um outro conflito para os Jedi resolverem. Yoda e a Jedi Vecna vão até Ata Prime para resolver um conflito de tirania. Como imaginado por causa das páginas anteriores, veremos muitos monstros sendo enfrentados ali, encarados pelos Jedi. E também nesse número 2 a gente vai ver quem é o agressor de Qui-Gon Jinn. Eu curti esse quadrinho, mas achei uma história um pouco parecida com o que a gente já viu em Age of Republic e muitas outras aí dos quadrinhos dessa fase de Star Wars. Eu acho que precisa de mais mistério para serem mostrados para a gente poder empolgar mais, não apenas essa questão do agressor. Outra coisa que eu vi é que realmente o chanceler Valorum tinha grande interesse nesses planetas, Phoenix Prime e Vecna, porque ele mandou praticamente metade do Conselho Jedi e mais alguns outros Jedi ali que estavam ajudando a impedir esse conflito. É muito Jedi em campo. E justamente quem? Os principais Jedi. Então assim, ele tava com algum interesse da República ali pra ver isso aí. Eu achei isso meio estranho também. Achei que poderiam ter mostrado outros conflitos além desse, sabe? Mas como a guerra, né, não assola ainda a galáxia como um todo, eu entendo que
que é o momento em que os Jedi eles iam mais para essas missões para poder salvar esses planetas pontualmente. O rolê é, Coruscant estava aí desprotegida dos Jedi, né? Não tinha mais outro conflito acontecendo para os Jedi irem lá, tinha que botar todo mundo importante aí nesse planeta? Pois é, achei puxado. Espero que na próxima edição a gente veja mais mistérios resolvidos e quero ver esses Jedi mais em ação, não apenas frasezinhas de biscoito da sorte, né? Eu quero ver toda a filosofia Jedi sendo posta à prova, principalmente porque eles, como resolução de conflitos, eles estão falhando aí na diplomacia, né? Tá difícil para os Jedi conseguirem a diplomacia e acho que isso é um pouco da derrocada deles, que a gente vê ali na trilogia prequel, né? Eles acabam tendo que usar mais os sabres de luz do que a própria diplomacia. Eles estavam dando errado nesse sentido. Isso colabora para que os Jedi caiam na trilogia prequel. E eu imagino que é isso que a gente vai ver nas próximas edições de Jedi Knight, né? Que você acompanha aqui comigo no Diário Rebelde. Então, confira mais vídeos aqui no canal e não se esqueça que a força esteja sempre com você.